para sempre. O Senhor estava dizendo agora, para agora não é mais o Davi que estava aconselhando Salomão. Agora era o próprio Deus falando com Salomão. E aí nós começamos a ver que Davi faz segundo o coração de Deus. Ou seja, ele está na primeira fase da sua vida. Qual era a primeira fase da vida de Salomão? Era depender de Deus. E quando Salomão estava dependendo de Deus, nós começamos a ver que Salomão começou a ganhar muitas coisas. Salomão era o homem mais sábio de toda a história. E quando Salomão agora começa a depender de Deus, ele vai lá e constrói o templo do Senhor. Salomão, quando constrói o templo do Senhor, ele viu a glória de Deus entrando no templo. A Bíblia diz que quando os sacerdotes já estava terminado o templo, eles foram colocar agora a arca da aliança, ou seja, a arca da aliança representava, era símbolo da presença de Deus. E quando os sacerdotes agora vão até o lugar santo dos santos, colocam agora a arca da aliança, a Bíblia diz que eles vão saindo de costa, e quando eles vão saindo de costa, a glória do Senhor invade aquele lugar, e eles não se continham em pé, pelo poder da palavra de Deus. Ei, aonde tem poder de Deus, crente não consegue ficar calado. Aonde tem poder de Deus, crente glorifica, exalta, se possível salta na alegria do Senhor. Esse jovem que está aí em cima na galeria, está com blusa vermelha e de branco por baixo, você veio aqui nesta noite, porque Deus te trouxe para te dizer que Ele te ama muito, que Ele ama você demais, e que Ele tem uma grande obra na tua vida. Ele quer fazer de ti um homem sábio, de prosperidade muito grande, mas você precisa se entregar cada vez mais a Ele, viver no centro da vontade dEle, e a tua vida vai mudar, diz o Senhor. Quando Salomão pede sabedoria a Deus, aqui eu gosto de enfatizar uma coisa: existe uma diferença muito grande entre sabedoria e conhecimento. Há muitos que confundem, eles acham que sabedoria você adquire de qualquer maneira. Não, a sabedoria, a Bíblia diz que só vem de Deus, não vem de outro lugar. Sabe por quê? Olha só, Provérbios 3:13 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Por quê? A Bíblia diz em Tiago 1:5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente em rosto e não se lhe há negado. Deus dá sabedoria para quem precisar. Tem falta de sabedoria aí? Peça para Deus. Agora tem uma coisa, a sabedoria é diferente do conhecimento. O conhecimento, para mim conseguir buscar a sabedoria de Deus, é só na oração, é só no jejum, é só na consagração. Aí você vai adquirir sabedoria de Deus. Agora o conhecimento é diferente. O conhecimento não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você se consagrar, porque o conhecimento você tem que adquirir. Adquirir de que forma? Nos livros, estudando, fazendo teologia. Isso você tem que buscar. Por quê? Porque a sabedoria vem de Deus, mas o conhecimento eu tenho que adquirir. E Salomão entende isso, por isso que ele escreve em Provérbios 3:13, dizendo que bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Salomão agora começou a entender. Salomão começou a ficar o homem superpoderoso. Salomão começou a governar Israel. A Bíblia diz, olha só, e ainda ele diz assim, ó, lá em Salmos 111:10 e Provérbios 9:10, assim, ó, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter sabedoria? Tema a Deus. Quer ter sabedoria? Ore a Deus. Quer ter sabedoria? Peça a Deus, que é tudo dado deliberadamente e não se lhe é lançado de rosto. Pede a Deus sabedoria. Deus vai te dar sabedoria.
Aqui agora eu começo a ver então, que Deus começa a abençoar o reinado de Salomão. Por que Deus começa a abençoar o reinado de Salomão? Porque Salomão começa a ficar na dependência de Deus. Salomão começa a viver sempre na dependência de Deus. Ele estava dando ouvido aos conselhos do seu pai. Ele estava dando ouvido ao que Deus havia falado para ele. Salomão estava vivendo tanto que ele dominava sobre todos os reinos. Desde o Eufrate até o Egito, Salomão dominava tudo. Israel nunca foi tão belo, Israel nunca viveu tanta paz, Israel nunca foi tão desejado. Todos os povos olhavam para Israel e diziam: nós queremos fazer parte desse povo. Esse povo é abençoado por Deus. Deus faz um pacto com Israel. Israel começa a ser abençoado de uma tal forma que até a rainha de Sabá vai lá olhar Salomão. Quando ela chega lá no reino de Salomão, ela diz: meu Deus, é muito mais do que falaram, é muito mais do que contaram para mim. Esse homem é demais. É tanta sabedoria na vida desse homem. Irmão, quando Deus pega um homem, pode ser aquele que ninguém dá nada, mas quando Deus resolve abençoar, sai de perto, porque ele vai ser abençoado. Você vai ter que olhar e dizer: é só Deus, é só Deus, é só Deus, é só Deus na vida dele. Ei, quer ser abençoado por Deus? Quer ser abençoado por Deus? Comece a exaltar a Deus, comece a adorar a Deus aí. Você vai ser abençoado, abençoado. Sinta o toque dele aí, sinta a unção dele, sinta o poder dele aí. Xarabacantará, bacantaraia. Aí Salomão começa o quê? Salomão começou a adquirir fama. Salomão começou a ficar o homem mais importante de toda a terra. Todos os reis olhavam para Salomão e jamais queriam ir contra Salomão. Por quê? Porque Salomão começou a ficar forte. Salomão era o herdeiro de Deus, era escolhido por Deus. Salomão vivia debaixo da bênção de Deus. E aqui eu gosto, sabe por quê? Nós temos que tomar um cuidado tão grande, porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é muito mais inteligente do que eu e você. Nós só vencemos ele debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus, debaixo de oração, debaixo de consagração. Mas não precisa ter medo dele não. Quem manda na tua vida é Jesus, é Jesus, é Jesus. E aí Salomão, sabe, só para você ter uma ideia, Deus começou a abençoar tanto esse homem, mas tanto esse homem, que esse homem tinha 40.000 estrebarias de cavalo. Você sabe o que é isso? Sabe o que é 40.000 estrebarias? Salomão começou a adquirir, ele escreve 3.000 provérbios. Salomão escreve 1.005 cânticos. Todo mundo olhava para Salomão, dizia: meu Deus, que homem sábio. A Bíblia diz que nunca houve homem tão sábio quanto Salomão. E aí, sabe o que acontece? Salomão começou a bater no peito. Salomão começou a dizer: eu posso, eu tenho, eu sou. E era assim mesmo. Salomão tinha, Salomão podia, Salomão era o homem mais forte de toda a circunvizinha. E se você começa a analisar aqui, sabe o que começa a aparecer na vida de Salomão? Salomão começou a receber elogio. Salomão começou a ver que todos se curvavam diante dele. Salomão era reverenciado por onde ele passava. Aí começou a entrar a segunda fase na vida de Salomão, a soberba. E o diabo é astuto, como eu havia falado no começo. Sabe o que ele faz? Quando Deus usa um vaso para entregar uma promessa na tua vida, o diabo vem colocando o pé no freio. Você não vai dar em nada, você não vai conseguir nada, você não pode nada, você não é nada, não adianta tentar nada, você é inútil, você não presta, você é desafinado, você não canta, você é isso.